Só o senhor ativar o seu microfone. Eu não sei se ele está ligado. Apareceu. Estou ouvindo o senhor aí. Agora deu. Agora acho que deu. Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Estamos. Se o senhor quiser ligar a câmera, fica à vontade. Agora acho que deu, né? Mas a câmera, deixa eu ver. Agora deu, agora foi. Agora foi. Agora foi. Tá bom? Pastor, então, o senhor só está com microfonia. Eu acho que o senhor está com algum outro áudio aí ligado. Não sei se o laptop está dando microfonia do senhor aí. Deixa eu ver. Então, deixa eu desligar então o... Aí agora, melhorou? 100%, pastor. Alô? Estamos te ouvindo, Alô? pastor. Pode ir à vontade. Agora melhorou, né? Melhorou. 100% agora. Tirou a microfonia. Tirou. Tirou, né? Então, acho que eu vou mudar de lugar. Para aí. Aí. Vou mudar de lugar. Tá dando microfonia lá. Barulho. Então tá. Alô? Estou ouvindo o senhor, Alô? pastor. Alto e bom som. Tá bom? Ótimo. Agora melhorou, né? Aquela barulhenta. Eu saí de lá. Estava perto da geladeira. Tava muita coisa lá. Então, começando o nosso texto, né? Um texto muito assim adequado a missões, que não parece não, mas quando nós vemos a carta de Paulo aos irmãos em Efésios, ele fala 4:11, né? Lembra desse texto? Que Deus deu uns para apóstolos, e aí vai enumerando, né, os 5 ministérios. Como nós já falamos ontem, ministério vem da palavra também minus mais ter, né? Ministro, ministério. Então, minus, ou ministro, ele vem do latim, que significa aquele que tem 3 vezes menos. Minus mais ter vai dar ministro. Então, eu sou ministro, né, do evangelho, da música, das comunicações. Eu sou aquele que tenho 3 vezes menos. Agora, se eu sou mestre, aí é magíster, magis, aquele que tem 3 vezes mais. Por isso que ele é o mestre. Então, no nosso caso, nós somos, como São Paulo falou, não tendo nada e tendo tudo. Então, a nossa missão está ali no primeiro ministério, que é o apostolado. Missões já é uma palavra que está derivando de apóstolo. E o que é apóstolo? Era um graneleiro cheio de grãos que ia isso. Deus me mandou fazer o ID em tal lugar, em tal país. Não. Você indo na farmácia, na rua, no supermercado, você faz missões. Ontem eu fiquei surpreendido, porque eu estava no supermercado e estava muito cheio as filas, até para 15 volumes, até para idosos. E eu entrei numa outra fila só de carrinhos grandes. E fiquei ali. Aí um senhor falou assim, o senhor não está na fila errada? Eu digo, não, lá está muito cheio, o pessoal não respeita 15 volumes. E eu, para não atritar, eu vim para cá. Aí ficamos de papo, aí quando chegou a vez dele, passou a minha vez. Quer dizer, ele fez uma missão ali, né? Porque o que é missões, irmãos? O que o Senhor falou? Sem mim, nada podeis fazer. João 15.
Então, missões é quando você frutifica nas suas boas obras, nas suas boas ações, na sua casa, na sua vizinhança, na Judéia, na Samaria e confins da terra. Então, nós achamos que missões é ir e falar e falar. É uma coisa que a gente não entendeu bem ainda. Porque Jesus é o nosso exemplo máximo, né? Como é que ele fazia missões? Por exemplo, Mateus 4, 23. Ali ele fala que percorria Jesus pelas circunvizinhanças da Galileia, Jerusalém, Judéia, fazendo 3 ações. E olha que essas ações estão no infinitivo. A primeira ação foi ensinar, a segunda ação foi pregar e a terceira ação foi curar. Ou seja, no grego é didasco, didática. Mestre em grego é didaskalos, que é a didática. Quer dizer, eu só posso fazer o querigma, ou querisso, né, em grego, que é proclamar, que é pregar, depois que eu ensinei para essa pessoa. Eu não tenho, assim, eu não gosto de usar muito o inglês, né? Feedback, né? Ela não tem, assim, semeado nela alguma coisa que ela depois possa fazer a interatividade. Por isso que eu até brinco com os nossos alunos, né? Tenta um dia, depois da mensagem, você já lá atrás, lá na saída do púlpito, na saída da igreja, aí você fala assim, olha gente, quando você sair, se você quiser, escreva ali o que tu entendeste da mensagem. Irmão, nós vamos nos espantar o que as pessoas irão dizer do que elas entenderam da mensagem. A maioria não entendeu nada. Porque nós só estamos pregando. Nós não estamos ensinando. E nós temos uma deficiência muito grande, o nosso país, na educação. Entendeu? Então, eu sonho que nós vamos ter que ter pastor mestre, vamos ter que ter profeta mestre, que é para suprir essa falta, esta falha que nós tivemos. Que alguém quer fazer uma pergunta? Até aí? Não, não, pastor. Eu havia perguntado se o áudio para todos estava bom, estão confirmando que está. Mas veja bem, pastor, eu queria deixar bem livre para a gente, a pessoa pode, olha, pode abrir, eu estou com essa dúvida, eu penso assim, tá? Fique à vontade, tá bom? Porque nós estamos assim... Eu vou Oi. aproveitar então. O senhor disse que aquele que prega, vamos dizer, entre aspas, não está missionando. Se o senhor puder explanar um pouquinho sobre o contexto da língua no original para a gente entender. Então, a pessoa, porque o senhor falou uma coisa que é fato. Eu já ouvi de muitos irmãos e irmãs dentro da igreja que quando acaba o culto foi uma bênção, mas eu não lembro nada do que foi pregado. O porquê disso, então? Porque ele não teve o ensino, né? Ele não conseguiu fazer a semântica, as cognições, né? Que Jean Piaget falava isso, né? Que cognição, né? Que porque o nosso cérebro tem centelhas, né? São as sinapses que fazem, tudo é elétrico. Então, nós temos que ter, assim, registros anteriores para nós fazermos as conexões. Entendeu? Quer dizer, quando João chega no evangelho dele, o que ele faz? Ele faz uma conexão dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas pelo verbo. E que benção, entrou aí um aluno aí convidado, o Moisés, lá do Rio Grande do Sul, pastor lá, entendeu? Nosso amigão. Está indo lá para o Rio Grande do Sul já essa mensagem aí, viu, meus amados? Estamos espalhando aí, tá bom? Então seja bem-vindo, Moshe. Então, na verdade, João fala assim, no princípio era o verbo. Ele está fazendo para você uma relação com Gênesis 1, que é a terra era sem forma e vazia, e Deus falou, haja luz e houve luz. Ali, vamos lá, vamos fazer uma
uma pergunta assim entre nós. Essa luz aí está falando de quem? Que não pode aparecer ainda. Quando ele falou, haja luz, quem é que está por trás? Qual é a figura que está por trás de luz? O que vocês assim deduzem? Pode falar. Vou falar aqui, pastor, até onde, nos meus estudos, na minha limitação, essa luz não é o sol. Essa luz é o Filho, é o Senhor. Seria isso mesmo? Perfeito. Entendeu? Que, na verdade, quando o Senhor expressa, né, haja luz, o João fala que era o verbo. Era o verbo. Então, a fala de Deus, na verdade, é o próprio Jesus, gente. Está entendendo? Então, João, ele faz essa correlação. Tá? Por quê? Porque o livro do João é um livro que já está, na verdade, Jesus já está se despedindo. É o livro da ressurreição. Temos os sinóticos, que mostram o quê? Vida, nascimento, vida e a crucificação de Jesus. Quando chega em João, por quê? Porque o evangelho, para quem fala grego, e em português é boas notícias, boas novas, good news. É uma das coisas que eu fico assim, né? Aí eu sou evangélico. Não. Isso eu estou falando em grego. Eu tenho que dizer que eu sou uma boa notícia. Eu sou uma boa nova. Eu tenho que falar a linguagem do povo, a linguagem que o povo vai conseguir entender. Aí nós começamos a falar um evangeliquez que fica igual o papagaio do pirata. Aí eu sou evangélico. O que é evangélico? É mistério. Vamos lá. Eu repito. Eu tenho que formar lideranças que, aos poucos, eles vão compartilhando e disseminando, porque o próprio Jesus falou, ide, ou indo e ensinando. Ele não falou pregando, ele falou indo e ensinando. Então, nós temos primeiro ensinar, mas nós ficamos com a ideia de pregar, e nós estamos entubando as pessoas, e aí quando tira o tubo, a pessoa se afasta do Senhor. Ah, não está mais na igreja. Claro, você ensinou para ele. Então, o João faz essa relação. E João vai dizer para nós o quê? Porque a figura do João é uma águia. Então, Jesus já está indo embora, é a ressurreição. Todo o João vai falar da ressurreição. Ele fala assim, não fiqueis assim temerosos, chorosos, porque os discípulos estavam naquele momento que ele fala assim, eu vos enviarei o Consolador, eu vou preparar o lugar. Ali já começaram a cair lágrimas dos discípulos. E aí ele vê que a coisa ficou tão forte que ele fala, olha, não, que é isso, gente? Eu vos enviarei o Consolador. Então, João, ele está fazendo uma retrospectiva de tudo sobre Jesus. E eu costumo entender que não se chama Antigo Testamento e Velho. Essa é uma visão da língua receptora, que é a nossa. Na língua original, fica mais adequado, né, chamar Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O que é, na verdade, um testamento? É alguém que deixou, após a sua morte, um documento escrito. Então, o Primeiro Testamento, quem é que deixou para nós o Primeiro Testamento? O que vocês acham? Hein? Que nós chamamos de Velho ou Antigo. Quem foi que morreu e deixou para nós um testamento? Lembram? Consegue fazer essa relação? Que é Adão. O testamento que ele deixou foi de morte, gente. Enrolei muito ou confundi muito? Ou viajei muito? O que vocês acham?
Para mim tá, para mim tá, a escama tá caindo. Tem escamas nos olhos. Entendeu? Mas o senhor traz uma novidade, né? Porque a gente vê a palavra do testamento, lógico, alguém que deixa algo, mas o senhor Evidente, evidente. Sim, mas Adão ter deixado, eu nunca fui por esse lado do pensamento, não. Nesse sentido, aí, deixa eu apagar tudo que eu sei aqui. Nada disso, nada disso, nada disso. A gente vai devagarzinho, né? Porque é tão lindo. Quando chega em Romanos, as aulas que eu faço, por isso que eu tenho que ficar com alguém, até eu quero pedir uma ajuda a vocês, assim, né? Porque a minha esposa, quando vai assistir as palestras, os cultos, ela fica doida. Porque ela fala que eu abro muita janela. E eu penso que eu estou numa sala de aula, e no culto não posso fazer isso. Então, pegando esse gancho aí do Adão deixar o Novo Testamento, ou um testamento, quando chega nas cartas paulinas, aí veja bem, eu não quero misturar para vocês, mas o Segundo Testamento, quem é que é o autor do Segundo Testamento? Que nós chamamos de Novo. Quem é que é o autor? Quem é que deixou para nós o testamento? Quem deixou para nós? Depois que morreu, deixou para nós. Quem é essa pessoa que deixou para nós o testamento? O que vocês acham? Eu vou arriscar aqui, João com o livro das Revelações. Não, todo ele, todo o Novo Testamento chamado por nós de novo, que aí está o pastor, que eu brinco que ele é o bispo, Sérgio Gabriel, que é a Brit Hadashah, né, em hebraico. Então, o Novo Testamento, quem é que deixou esse testamento para nós? Quem foi o autor? Depois da morte, ele deixou para nós um testamento. Quem foi? Como é que é o nome dele? Pastor, bom dia. O senhor falou de morte, na minha mente seria Jesus, que veio e cumpriu a lei. Muito Perfeito. bem. Perfeito. Aí, Miguel, ensina para o pai, Miguel. Ensina para o pai, Miguel. Porque São Paulo, vamos lá, os evangelhos, eles são a manifestação de Cristo. Porque o primeiro testamento, o Cristo está escondido. Porque a chave da Bíblia é Cristo. Se eu não conseguir entender e ver Cristo, desde o primeiro versículo lá de Bereshit, ou de Gênesis, até no Calipso, né? Que Calipso é descoberta, e Apocalipse, eu ainda preciso aprender muita coisa. Porque ele é a luz, gente. João fala que ele é a luz. Então, quando você vê São Paulo fazendo a carta aos Romanos, meus amados, a carta aos Romanos é, assim, o maior tratado sobre salvação. Mas o que são as cartas paulinas em relação aos evangelhos? Os evangelhos são o quê? A manifestação de Jesus, de Cristo. E o que são as cartas paulinas? A explicação da manifestação de Jesus. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Tranquilo, pastor. Tudo certo, pastor. Até aí, tudo bem? Tá? Agora, o que é explicação? O que é explicar? Explicar vem de ex, que é tirar, né? Saída, daí exit. Por exemplo, o livro de Êxodo, em grego, é saída, e odo é caminho. Por que não colocar na nossa Bíblia, né, do ladinho assim, caminho de saída, Êxodo? Porque ex é saída, é que vai dar em inglês exit. Eles copiaram do grego. Então, explicar, ex é tirar, e plicar é dobra. É aquela saída normalista que aí no Rio de Janeiro tem, que ela tem a saída toda plissadinha,
que chama saia plissada. Aquilo chama plicar em francês. É o verbo plicar, que é o que? Dobra. É dobradinha. Toda dobradinha é a saia dela, azul marinho. E quando você tira a dobra, você faz o quê? O desdobramento. Então, explicar é você desdobrar. E São Paulo vai fazer isto em Romanos. Tá? Ele vai desdobrar para nós o que é Cristo no Primeiro Testamento e o que é Cristo nos Evangelhos. Então, voltando novamente para cá, tá? Sobre essa questão de você fazer as relações de missões. Na verdade, irmão, se você pensar mais fundo sobre missões, sobre enviado, sobre o apóstolo, e aí hoje tu vai dizer, mas não tem mais apóstolo. Só tivera no tempo de Jesus. Tudo bem. Tá bom, tá ótimo, tá? Agora, quando você lê a palavra, Paulo já começa dizendo que ele é o apóstolo do Senhor. Mas acabou com ele, não. Porque eu tenho que entender a semântica de onde veio. Jesus pegou emprestado da cultura grega, como todo bom mestre. Irmãos, as nossas mensagens, elas têm que sempre botar um paralelo do lado, que é parábola. O que é parábola? Pará é ao lado, bolos é lançar. Então você lança uma ideia, um assunto conhecido, para explicar o desconhecido. Entenderam? Então isso que é parábola. Então, na verdade, o que nós estamos precisando hoje, ao falar para a pessoa, nós vamos ter que ensinar alguma coisa, senão ela não faz conexão. Então, o primeiro, assim, enviado por Deus na questão de missões, de apóstolo, porque apóstolo, é um título. Não é título, não, pelo amor de Deus. Irmão, nós entramos numa vibe aí de titolatria, que eu chamo titolatria e titolocracia. Cracia é poder, em grego, né? Pantocrator é o todo-poderoso, né? Hoteos Pantocrator é o Deus todo-poderoso, porque panteão é todo e crato é poder. Então, há um poder do título. Eu soube de um lugar, de um pastor, que ele falou para o político, olha, eu mando em todo esse grupo aqui e todo mundo vai votar no Senhor porque eu tenho poder. Poder do título. Não é isso. Apóstolo não é isso. Apóstolo é o homem que não para, como São Paulo. Ele viajava, andava, ele abria trabalho, ele levava a semente e ali semeava e conseguia fazer, dali mesmo, dos nativos, fazer um líder. Depois ele mandava cartas. As cartas paulinas não foram só essas. Essas foram que ficaram para nós. Mas há muitas cartas que ficaram por aí. Então, quem vocês acham que foi assim, lá no Gênesis ou no Bereshit? Quem foi ali o primeiro missionário? O que vocês acham? Tem alguma ideia assim? Quer arriscar assim? Para não ficar só eu falando? Hein? Hã? Abraão. Tá, tem Abraão também. Mas tem um antes dele, que é o que nós, às vezes, abrimos mão dele. Muitas vezes o nosso... A nossa igreja está ainda meio que dura, porque está faltando essa pessoa. Qual foi a pessoa que chegou primeiro, quando a terra estava sem forma e vazia? Quem estava lá antes? Hein? O Espírito de Deus, pastor? Perfeito, então. É o Ruach Kadosh, o Pneumatos Hagion, o Espírito Santo. Se Entendeu? movia sobre a face, né, das águas. Ele estava já preparando o terreno. Ele é o João Batista. É verdade. Enrolei muito você ou não? Alô?
Mais Não, alguém quer falar? eu entendi. Não, digo os outros. Também ficou assim? Obrigadão, Moshe. Então, Para nós, como a gente diz na nossa igreja, ensina professor, é o prega pastor, eu vou trazer ensina professor, porque o senhor está trazendo a luz sobre nós aqui. Lux. sim. Olá, pastor. Oi? Sim? Estamos te Pastor ouvindo, Maurício, eu pastor. acho que... Oi. Então você falou que é Lux, é isso? Lux? Isso, eu falei Lux. Lux. Tá. Lux, né? Por exemplo, lembra aquele fósforo Fiat Lux? Lembra? Sim. Essa marca de fósforo Fiat Lux? É Sim. latim, faça luz. Faça luz. Agora, já em grego, é fotossíntese, já é grego. Entendeu? E em hebraico é or. Em hebraico já é or. Veor, né? E haja luz. Veor. E haja luz. Então, e hoje, por que a gente está ainda assim, manquitolando e até meio que travado? Porque nós não estamos entendendo que o Senhor já mandou para nós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas, não é você. Você tem que semear a palavra. Semeia a palavra. Entendeu? Semeia a palavra e Deus é que vai operar. Ou seja, ensina a palavra. Você tem que ensinar a palavra. E tem alguém falando aí também, uma criancinha. Agora melhorou. Então, ensina a palavra. Então, nós precisamos primeiro o quê? Ensinar. Vamos lá. A palavrinha ensino, o verbo ensino, ele vem de duas partes. Em é dentro. E sino vem de segue, que significa no indo-europeu significado. Então, ensino é quando a pessoa entra dentro do significado. Se ela entendeu, ela vai mudar. Entendeu? Se ela não entendeu, ela vai te ouvir e vai te ouvir. Tu tem Espírito Santo, só tu pode convencer ela. Tu tá aí. Espírito Santo, tu tá aí. Tá? Porque lá no princípio ele estava. Ele estava ali, sabe? Para Deus poder chegar com o verbo. O próprio nascimento de Jesus, ele foi gerado pelo Espírito, não é? Lembra? Jesus foi gerado pelo Espírito. Então, tu vê que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela continua com os seus padrões. Nós é que ficamos assim meio que sem essa humildade de depender do Espírito Santo. Então, voltando, apóstolo é o termo que vai depois derivar missões. Apóstolo é o homem que a igreja vai transbordando de semente da palavra de Deus e vai agora fazer o stelo, né? Porque apóstolo é apóstelo, é a partir de enviado. Tanto é que se traduz por apóstolos o enviado. Mas alguém fala que às vezes você aí ficou no português missionário. Então, qualquer título que a gente queira dar para alguém, assim, ou até para se livre desse alguém, você chama ele de missionário e manda ele para o campo e deixa ele lá. Aí não dá suporte, mas o cara é missionário, o cara te perturbava muito, negócio de pregar. Aí você
teólogo, chama ele de missionário, e ele fica maravilhado, que ele tem um cargo, e aí o coitado vai fazer a obra sem preparo nenhum, e aí o que acontece? Nós voltamos à estaca zero. Então, apóstolo é um homem que é cheio de grãos da palavra de Deus. Até aí tudo bem? Tá tranquilo, pastor. A única coisa que algumas pessoas estão dizendo é que a voz do senhor está picotando um pouco. Não sei se por conta do final da internet, alguma coisa assim. Tá cortando. Tá cortando? Ah, meu Deus do céu. Eu já mudei até de lugar. Poxa. Será que a minha internet... A internet está ali. Deixa eu ver. Porque ela dava um som. Mas Então, eu vou ter que repetir várias vezes, né? Vou ter que, assim... Então, quando picotar, por favor, me pede para eu repetir, tá bom? Pode ser? Alô? Sim? Pode ser? Pode, lógico. Elisa. Sim, por mim, tudo bem, professor. Pode ser. Se picotar, repete, eu volto, por favor, tá bom? Que bênção. Salete Soares falou ali, mas do que passou correndo. Temos que aprender isso. Então, tá bom. Então, apóstolo é que vai dar origem, em português, o termo missões. Então, na verdade, um texto que também nós usamos muito no seminário é Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7, verso 10. E fala assim, porque Esdras preparou o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e ensiná-la. Esdras preparou o coração. Como é que nós podemos definir coração? Alguém quer dar uma sugestão? Ou tem já uma palavra pronta para dar o significado do que é coração? O que é coração segundo o coração de Deus? O que nós entendemos? Tudo bem? Esdras preparou o coração. Coração significa o quê? Alguém pode falar. Vida. Oi? Vida. Coração significa o quê? Vida, que mais? Que mais? Vamos lá. Isso aí nós temos que esclarecer muito bem isso no nosso meio. Muito bom, muito, mas precisa ser muito clarificado isso. Coração puro, pastor? Sim, aí já é a qualidade do coração. Nós queremos saber o que significa coração. O que quer dizer coração? Na teologia, na Bíblia ali, né? Ele quer dizer o quê? Ele preparou o coração. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Coração, tanto é que você vai ver lá no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tá? Então, coração significa entendimento, teologicamente falando. Então, Esdras, primeiro, ele prepara o quê? O seu coração, ou seja, a sua mente para entender. E não tem como, irmão. Se eu não entender, eu vou falar, vou ficar 40 anos rodando e não vou ter nenhum resultado. Entendeu? Pastor. Tudo bem? Pode falar. Pode falar. Então, Provérbios, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas. Então, é um entendimento. Isso! Perfeito. Viu Tem como uma muda pergunta. tudo? Tem uma pergunta, mas o entendimento não vem do cérebro? A nossa missionária Ailma está perguntando. O entendimento não vem do cérebro, então? Então,
na verdade, vem do cérebro que esteja alimentado com o quê? Entendeu? O que é o entendimento maligno? É aquela pessoa que tem alimentação só de coisas ruins. Então fala, não tem assim, a boca fala que o coração está cheio? Sim. É o que você entendeu. Entendeu? É muito difícil a gente querer separar, né? Nós somos muito analíticos. O oriental é sintético. Então, corpo, alma e espírito, está todo mundo junto. Nós é que didaticamente separamos. Mas está tudo ali, uma coisa só, tipo a trindade, entendeu? Seria a água em várias formas. A água sólida, a água líquida, a água gasosa, mas tudo é água, entendeu? Então, o entendimento ali, cérebro, está tudo juntinho um com o outro. Tá? Mas é o seu entendimento. É claro que é no cérebro que reside o entendimento, que é o cabeça, né? Tanto é que mestre, em hebraico, é Rav, né? Rav ou Rev, ou Reb. Então, o R, em hebraico, é o cabeça pensante. Entendeu? E o B é casa. Então, Rabi, ou Rev, é o cabeça da casa de Israel. Era isso que o judeu ficava bravo com Jesus. Ele trazia o entendimento que esclarecia as pessoas. As pessoas conseguiam entender a mensagem dele. O cérebro dela ficava, em vez de ficar aquele tumulto, aquela desordem, ficava tudo em ordem. Então, primeiro, Esdras fez o quê? Ele preparou o quê, na verdade? Quem responde? Né? Ele preparou o seu... Quem completa? Quem preenche a lacuna? Preparou o seu coração? Coração. Que traduzindo é o quê? Entendimento. Perfeito. Traduza para uma linguagem para que o povo entenda. Comunicação é isso, gente. Pastor, com licença, eu de novo aqui. A gente tem o costume de dizer, né? Não, eu te amo do fundo do meu coração. Ou seja, é o meu entendimento que me permite dizer isso. Então, por isso que o perdão não tem sentimento. Entendi. É perdoar e acabou. Entendi. Eu não senti de perdoar. Não interessa, meu amigo. É perdoar e acabou. Eu não senti. Não, meu amigo, obedeça a palavra. E olha, perdoar tem já o verbo doar, sabia? Entendeu? Então, pastor, eu te amo do fundo. Oi. Só perdão, a irmã Fernanda mandou aqui. É por isso que Paulo diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perfeito. Eu ouso dizer que agora eu sou a mente de Cristo. Eu ouso dizer isso. Porque quem está em Cristo é nova criatura. É o verbo ser aí. Então, se eu sou nova criatura, eu também sou a mente de Cristo. Eu sou a saúde de Cristo. Aí Paulo em Romanos é lindo, gente. Romanos 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Ele fala, e também com Romanos 5, 21. Mas 2 de Coríntios 5, 21, ele fala assim: nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sempre diga isso para qualquer dificuldade que tu tenha ou esteja passando. Eu sou a justiça de Cristo, a justiça de Deus em Cristo, porque eu tenho uma mente renovada. Não tem aquele hino, recebi um coração do Pai? Lembra desse hino? Lembra? Lembra desse hino? Pastor, desculpe atrapalhar. É 2 Coríntios 5:21 que o senhor falou? Isso. 5:21. É a segunda carta, 5:21. Que ali ele fala, né, que nós somos o quê? A justiça de Deus em Cristo Jesus. Sim, é verdade. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É isso, né? Glória a Deus. Então eu tenho que pegar esse entendimento para mim e dizer, agora eu sou... mas eu não
consigo. Não, eu consigo, porque eu sou a justiça de Deus. Entendeu? Lembra o hino? Recebi um coração do Pai? O que é isso? Um coração, né? Traduzindo, recebi um entendimento do Pai. Eu recebi um entendimento, como falou a irmã. Esqueci o nome dela, perdão. Pastor. Fernanda. Irmã Fernanda. Em grego, irmã é adelfé. Adelfós é irmão em grego. E adelfé é irmã. Daí Filadélfia, que é a igreja do irmão amigo, que Filos é amor amigo e Delfos é irmão. Então a irmã Fernanda, né, ela lembrou sobre isso. Transformai-vos, e detalhe, vamos lá. Transformai-vos. A palavra transformar em grego ali, foi muito legal, irmã Fernanda. É metamorfos. O que é metamorfos? Aí vai dar metamorfose. Estão lembrando? Estão lembrando? Então, eu só vou fazer a metamorfose se alguém me ensinar a palavra de Deus. Entendeu? Para eu começar a voar igual a borboleta nas asas da fé. Então, eu tenho que ter o meu momento de casulo, de ensino. Eu tenho que me sentar aos pés de alguém. Eu tenho que me alimentar, porque aluno traduz também que é aquele que se alimenta, em latim. E educar é alimentar. E aluno, alguns falam também que é aquele que precisa de luz. Tudo bem, né? Ele precisa clarear a mente dele. Então, nós precisamos, irmãos, ter esse nosso casulo. E o casulo tem que ser uma palavra chamada discipulado. Tem que ter um mestre para nós entrarmos no casulo e aprendermos, porque ensinar é entrar dentro do significado. Tá? Isso que é ensino, é entrar dentro. Então, o que é transformar? Trans é passagem. E forma é forma. Então eu faço a passagem da forma do pecado, que tanto Paulo ensina em Romanos 4, Romanos 5 e também em 2 Coríntios 5. Eu tenho que sair da forma do pecado, então eu saio da forma do pecado e vou para a forma da salvação. Isso que é trans é passagem. Tudo bem? Alguma pergunta? O senhor está falando ali, pastor, desculpe eu parar aí, mas é Romanos 12, né? Que o Paulo fala ali, Romanos 12, 2, que a né? irmã Fernanda falou. É isso mesmo. Isso. Aí, é isso que o senhor falou, essa palavra ali, grega, metamorfose? Metamorfe, é isso? Vai dar metamorfose. Que é a transformação. Que a transformação, no caso, seria, no caso, a metanoia, no caso, então, a mudança de dentro para fora. Mudança de... Porque a metanoia, você vai pegar o quê? A metá é além de, e noia é pensamento. Então, tu vai deixar os pensamentos de baixo. Sim. E vai pegar a noia de cima. Ah, entendi. Sim. Que é o que eu comentava ontem com o pastor Maurício. O Senhor dos Anéis, alguém já viu esse filme? Lembra que tem... O que é o anel? A questão do Frodo e o anel ali. O que é o anel? Alguém já viu esse filme? Ou já ouviu falar nesse filme? É um filme do católico. Já viu? Para mim, o anel significa o pecado que a pessoa carrega e está em busca de tirar esse pecado, tirar esse fardo. Isto. Lau, né? Lau, a irmã é Lau. É isso? É Laurim. Tá bom. E detalhe, vamos pegar mais, vamos abrir mais aí, Lau. Vamos abrir um pouquinho mais aí. O anel, na verdade, representa o nosso eu. Tem que morrer esse eu, senão não sou transformado. Tu veja que o Frodo... tu lembra como é que termina? Quando é que... É o Frodo que lança o anel ou alguém tira o anel e lança fora o anel? Como é que... Lembra dessa passagem do filme? Lembra? Na verdade, é um momento para ele que é complicado de
jogar isso. Sim. Então, acaba sendo mais um acidente, ele perdendo. Isso. É o nosso eu, meus amados. Meus amados, é o nosso eu. Enquanto o nosso eu não for jogado fora, nós vamos ficar tendo, assim, dificuldade de fazer a metanoia, o metamorfos. E pegando já esse gancho de metanoia, de metamorfos, arrependimento em hebraico é techuvá. Está aí o nosso rabi aí, Sérgio Gabriel, né? E o que é a techuvá? A techuvá, você dá as costas para o mundo e se volta para Deus. Entenderam o que é a techuvá? Que é de onde vem metanoia. Tá? Se vocês puderem ler as confissões de Santo Agostinho de Hipona, olha, vocês vão dizer que eu acho que eu não me converti ainda. Meus amados, ali é a briga do anel, entendeu? Do nosso eu. Ali é sério. As confissões de Santo Agostinho, da editora Paulus, é uma das melhores. Eu acho que eu vou prometer ao pastor Maurício, para o Sérgio Gabriel, eu vou mandar para vocês, tá bom? Em PDF. Aí os irmãos distribuem para os irmãos aí. Está em PDF, tá bom? Se puder ler em livro, melhor ainda. Oi, pode falar, Arthur. Opa, tô com ele aqui do lado, pastor. Ah, é? Eu tô terminando o primeiro capítulo. Aí ele falou, aí quem pode falar disso é o pastor Sérgio Gabriel. Arrependimento é techuvá. Isso. Exatamente. Entendeu? E agora, veja bem. Olha só. Arrependimento em latim é penitência. Tudo bem? Mas penitência vem da palavra pena, que também vai dar a palavra penitenciária. Então, o arrependimento em latim, ele te coloca numa prisão de você fazer tantas isso, tantas aquilo. Está entendendo? Como muda muito o sentido de arrependimento? Fazer penitência. Eu estou me penitenciando. Eu estou me penalizando. Não. Não tem nada a ver com a metanoia nem com a techuvá. Tá bom? Então, é por isso, pastor Jorge, com licença, é por isso que a tradução, ela quando foge do original, ela nos causa muita dúvida, porque ela vai por outros caminhos, ela vai por um caminho filosófico, e não pelo espiritual. E a palavra de Deus, o hebraico, o aramaico, são espirituais, as raízes, a gemátria, tudo é para nos conduzir ao entendimento da Bíblia. Os códigos, a transliteração em si, não é? O alfabeto, quando o senhor diz or, na gramática, não há o haja. No hebraico não existe haja, existe serei, porque é a forma como o hebraico é conduzido. Ele não diz haja luz, ele diz serei luz, porque espiritualmente Deus está falando porque ele já é. Ele é o transcendental, ele já é. Então ele será, continuará sendo para nós, continuará sendo luz. Eu serei para vocês luz. Quando ele estava com Moisés, ele diz erre, axé, erre, ou eque, axé, eque, ele diz serei o que eu serei. E não eu sou o que sou. Porque ele já é. Então ele não diz eu sou, ele diz eu serei. Serei o que serei para vocês lá no futuro, lá na tua vida, quando lá na outra dimensão, lá na outra transcendência espiritual, eu serei o que serei. Né? Então é interessante quando o senhor fala isso, sobre a questão do grego, né? Porque o grego é filosófico, ele não é espiritual.
queria deixar só essa contribuição. Até que o grego ele é tranquilo. O latim é que já vai mudar, porque a cultura latina ela fez uma adaptação da cultura grega. A mitologia latina ela copiou a mitologia grega. A própria gramática latina ela copiou do grego. Entendeu? A retórica latina copiou do grego, porque o latim, irmãos, o latim vem dos etruscos. É um povo muito sábio que teve. Para vocês terem uma ideia, até hoje o Coliseu ele é feito de um concreto que se autorregenera. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Ele já tinham os etruscos essa tecnologia. O concreto não se deteriora e não tem ferro. Entendeu? Então, o romano ele teve que pegar emprestado muita coisa do grego. É isso que a gente vai passar por essa fase aí. Mas vamos voltar para cá, para a nossa missão. Missão apostólica é uma redundância, né? Missão apostólica. Porque missão é em latim, né? Do português do latim, mas apostólico é também o enviado. E nós precisamos ser esse navio cheio de grão da palavra do Senhor e, principalmente, o nosso modus vivendi. Falei para você do moço que me cedeu o lugar. Quantas vezes eu tenho feito isto? E o que você semeia, volta. Nunca esqueçam isto. E eu fiquei surpreendido que o moço me fez essa boa assim, ação, né? Então, missões, fundamentalmente, na nossa casa, no nosso bairro, até pegando esse gancho ali do Marcelo Bonier, que o pastor estava lá com a me levou lá na terça-feira, ele falou que a mulher, a viúva do profeta, ela foi pedir vasilha para a vizinhança. Ela tinha, então, o que ela tinha com a vizinhança? Um bom relacionamento. Isso é missão. Irmão, eu tenho que me relacionar com o pior inimigo meu. Porque o que é benignidade? Que é um fruto do Espírito, né? O que é ser benigno? É você suportar quem azucrina o teu juízo dia e noite. E você não revidar, você não fazer cara feia, sabe? Você, como fala Alau, né? É o anel. Você tem que jogar esse anel no fogo, que é o seu eu. Entenderam? Pena que eu não tenho um quadro, eu não estou numa sala de aula, eu queria mostrar para vocês um gráfico, né? Aliás, eu quero me preparar melhor. Como você lê um texto, usando os 3 pronomes pessoais, eu, tu, ele. É muito bom, irmãos, muito bom você fazer. Vou ver se depois eu faço melhor isso, né? Tem que combinar até com o bispo Gabriel para a gente resolver isso, entendeu? Então, porque missão, lembrando que nós falamos antes com o pastor Maurício, o Atos, que não está muito bem explicado, né? Atos é uma maneira muito resumida, porque Atos é missões o tempo inteiro. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E nós aprendemos erradamente que é Atos dos apóstolos. Não. Atos 1:8 fala o quê? Recebereis poder e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Né? E o que é ser testemunha em grego? Tem uma ideia? Testemunha em português é aquele que vê. Mas na cultura grega, testemunha no Oriente, o que é testemunha no Oriente? Pastor, desculpe, o meu entendimento que eu não tenho... é aquele que vê.
pesquisado que a testemunha ali, na verdade, na tradução da palavra, significa mártir, né? Experimentar, pastor. Então, oi? Experimentar. Experimentar. Perfeito. Que é o que o Moshe falou aí. Vem da palavra remartires, que vai dar mártir em português, que é aquele que experimentou a morte. Então, testemunha é quando você recebe o poder de Deus na tua vida e você que era brabo, você que era bruto, se torna manso, calmo, sereno e tranquilo. Você batia em todo mundo, bebia, era um homem devasso, uma mulher devassa. Agora você tem nojo do pecado, porque você experimentou o poder de Deus e tu está livre. Tudo bem? O que é testemunha? Hein? Então, não, entendi que significa, para nós, entendimento para nós, morrer por nossa fé, né? Ser fiel a Cristo até o fim. Partiu um pouco, pode repetir? No meu entendimento, que o significado de ser mártir, né? Significa ser, tipo, morrer, no caso, morrer por nossa fé, porque foi assim que aconteceu com os cristãos primitivos, né? Eles morreram pela sua fé, pelo aquilo que acreditavam, né? Servir a Deus. Mas antes deles morrerem, morreu o anel. Morreu eu. Mas eu não gosto disso. Mas eu não. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Mas eu não sei fazer isso. Não, Senhor, eu vou lá e vou fazer, porque não é mais eu, agora é Cristo. É nesse sentido, para depois você ser mártir. Tem dois tipos de mártir. Oi. Pastor, licença, um fato recente, né, da história atual, por exemplo, quando o antigo Papa Francisco morreu, a primeira coisa que os cardeais todos fazem é quebrar o anel que estava no dedo dele. Perfeito, é o anel. Porque agora virá um novo governo, um novo Papa, que receberá o anel dele. Não é passado de um para o outro. É o novo eu. Perfeito. Não, que troca de nome. Mudou o eu. O eu foi para o fogo, o anel foi para o fogo. E olha, para matar esse anel nosso, só o poder de Deus para queimar, entendeu? Queimar. Aí eu sou muito nervoso, sou muito nervosinha. Se acalme. O Senhor diz que é manso, humilde. Ninguém falou meu nome, não estou mais nesse ministério. Se acalme, joga o anel fora. Com o poder do Espírito Santo. Entendeu? Sabe? Eu me lembro que eu tive dificuldade para dirigir. Fui dirigir com 50 anos. Porque o meu eu dizia que não. Não gosto. Detesto o trânsito, muito mal educado. E aí o Senhor quebrou, né? Queimou esse anel. E hoje eu dirijo graças ao Senhor. É o que São Paulo fala. Posto todas as coisas nele. O eu, o anel, o eu do Jorge morreu. Então, irmão, nunca diga que você não saiba fazer nada. Diga, no Senhor eu já sabo tudo, como falam as crianças. Entendeu? Já sabe, porque o Senhor é o teu pastor. Né? Então, voltando para cá, para não fugir do tema. Então, apóstolo, missões, nós precisamos o quê? Primeiro, o que falou Esdras? Ele preparou primeiro o quê? O seu, quem completa? Esdras 7:10. Sim, mas traduzindo para quem não conhece, o que é coração? Entendimento. Sim. Entendeu? O Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, traduzindo. Tinha entendimento de Deus no coração. Segundo o coração, segundo o entendimento de Deus.
Agora, um outro também, que também é sinônimo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito diz à O igreja. que é esse... Então, o que é esse ouvido? O que é o ouvido aí? O que ele quer dizer com ouvido? Quem tem ouvido? Todo mundo tem ouvido ou não tem ouvido? Então, o que ele quer dizer? Então, o que ele fala? Quem tem? O que ele quer dizer com ouvido? O entendimento. Perfeito. Perfeito. Já naquela época, nem toda a igreja tinha entendimento, só muda de local e só muda de endereço. Entendeu? Ah, porque a igreja primitiva. Não. Tinha as mesmas deficiências que temos hoje, eles tinham. Mas aí o Espírito Santo é que supria. Entendeu? E nós hoje precisamos pedir, Espírito Santo, me conduz hoje, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que isso, me abre o entendimento, eu tenho que fazer aquilo. Espírito Santo, tu já está na minha frente. Porque ele já veio e falou, recebereis o poder, que poder em grego é dinamis. Daí vem a raiz da palavra dinamite, que é explosão. Então o poder de Deus explode o nosso eu, explode as nossas deficiências, explode o inferno. Irmãos, o poder de Deus põe fogo no parquinho do diabo. Gostaram? Gostaram? Entendeu? Boa. Perfeito. O poder de Deus. Perfeito. Isso é bem o parquinho do diabo, meu irmão. Precisamos mais estar constantemente. Irmãos, vamos ligar aqui. O Espírito Santo já foi enviado. Está lá, Atos 2. E pegando assim um gancho, né? A gente abre aqui muita janela, por isso que eu peço para vocês. A Fernanda fez isso, a Lau fez isso, o Moshe, o pastor Maurício, mais outros nos ajudem. Aquilo que ficou ainda para eu falar e não falei, se você quiser, pode falar que a gente volta a fita. Aí eu abro mais ainda, tá? Porque eu peguei Êxodo 7:10. Ele preparou o quê? O seu o quê? Coração, que traduzido é o quê? Quem completa? Entendimento. Entendimento. Qual é o objetivo dele? Para buscar o quê? Né? Tá, em Êxodo 7:10 fala assim, para buscar o quê? A lei do Senhor, a palavra. Isso, A Torá. a lei do Senhor, a Torá. E depois, o segundo, cumprir o quê? Cumprir o quê? Ensinar, viver e ensinar. Vamos lá. Vamos recordar um pouquinho do objeto direto, ou acusativo em grego ou latim. Ele preparou o quê? O coração, o entendimento. Depois do verbo, nós temos um objeto. Nós temos algo que integra, onde repousa a ação do verbo. Então, ele preparou o seu entendimento. Esse entendimento é um prejuízo ou é um benefício para ele? O que vocês acham? Benefício. Benefício, né? Isso é que se Benefício. chama objeto direto. Tudo bem? O objeto direto é um bem, é um benefício para o sujeito. Ou também pode ser um prejuízo, entendeu? Mas fica ligado ao sujeito. Tá? Então, depois de preparar o seu coração, o seu entendimento, ele vai buscar o quê? A lei do Senhor. Buscar a lei. A lei do Senhor também é um benefício ou um prejuízo? Benefício. Então, é o objeto direto. Isso que é objeto direto, gente. A língua, ela é lógica. É que não nos ensinam a lógica da língua. A língua é tão fácil, irmãos, tão fácil, que eles querem complicar você para você não entender. A língua portuguesa é fácil. É fácil o relacionamento dos termos. Não digo a morfologia, tudo bem, a morfologia é uma coisa, mas a relação dos termos é tão lógica. Primeiro ele preparou o quê? O seu coração, é um bem. Irmãos, eu só posso fazer a obra de Deus
se primeiro eu preparar meu entendimento. E aí o anel tem que ir para o fogo. Agora não é mais o que eu acho, o que eu penso, como falou o pastor Gabriel. Jesus falou o quê? Está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Filosoficamente é legal, tudo bem fazer uma paráfrase, né? Mas a sua base é a palavra. E que bênção. A sua base é a palavra. Entendeu? Então, agora, depois que ele preparou o seu coração, que é um benefício, ele vai buscar um outro benefício. Agora ele está preparado para entender esse benefício que é a lei do Senhor. Então ele vai buscar a lei do Senhor. Aí depois de buscar, ele conseguiu entender. Ele vai cumprir o quê? Vai cumprir o que ele entendeu que é a lei do Senhor. E depois dele cumprir a lei do Senhor, dele ser exemplo, que é a testemunha é aquele que experimenta a mudança, o change, o metamorfos, a transformação. Ele irá fazer o quê? Ensinar a lei do Senhor. Tu vê que o benefício é o mesmo para as três ações. A ação de ensinar, de cumprir e buscar, está ligada a um único objetivo, que é esse, que é a lei do Senhor. Até aí tudo bem? Recordar um pouco a língua portuguesa? Com certeza, meu pastor. Pastor, eu vou fazer uma pergunta ao senhor que tem a ver com o que nós estamos dizendo, mas como voltou no coração, o senhor deu o versículo para nós de a segunda carta de Coríntios 5:21, que nós somos a justiça de Deus. Sim. E o versículo, na minha versão, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nesse tópico, o senhor estava falando ainda sobre a questão do coração e do entendimento. Aí a minha pergunta é: nós somos a justiça de Deus na terra. A justiça de Deus na terra é o puro amor dele para com os seus povos. Primeiramente, aqueles que eram os escolhidos, e depois o véu se rasgou e abriu-se o leque para todos. Então, minha pergunta é, quando Paulo escreve sobre essa justiça de Deus, e eu entendo que a justiça aí está alinhado com o coração do Senhor, que é o entendimento. Então, todos nós somos testemunhas, então, do entendimento de Deus, deveria pelo menos ser isso? Sim, desde que experimentemos, né? Sim. E Paulo está experimentando isso. Porque, olha, o Paulo foi pior que beira-mar, hein? O que Paulo mandou matar a gente... Verdade. Que ele consentiu na morte das pessoas. Imagina conviver com isso. Só o Espírito Santo para fazer esse change na vida dele. Entendeu? Não, perfeito. Ele em Romanos 7, ele fala, né? Pode falar. Não, eu disse perfeito, pastor. Entendi. O senhor esclareceu. Entendeu? É aquilo que o senhor falou. A gente vai pegando a palavra no original e tendo entendimento, a mente começa a desenrolar o pergaminho. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai liberando. Ele está precisando disso, só disso, entendeu? Então, a gente vai longe. Pastor, eu só tenho mais... A gente é só um instrumento. Pastor. Ele que vai trabalhar. E a parte chata de hoje é que a gente faz 1h30 de aula, porque por ser um sábado as pessoas têm seus compromissos. E eu queria saber se o senhor, na semana que vem, poderia voltar com essa aula para nós, dar continuidade. É possível? A semana que vem, mas eu vou estar com o bispo Sérgio Gabriel. Verdade. Se ele me liberar... Semana que vem a gente tem aula no Rio de Janeiro. Nós temos o nosso evento aí no Rio. Com o bispo pode ser... dos Estados Unidos. Eu poderia, se desse outro dia da semana à noite, eu estou com a terça-feira à noite livre. Que mais que eu estou livre? Na terça, na quarta, não. Na quinta também não. E também na segunda, estou livre. Terça, segunda, para não perder a sequência, não vou ficar até o outro sábado que é o último sábado de maio, né?
Eu acho, não sei, vocês é que sabem. Eu estou à disposição de vocês. Não, tá. Se tiver 1 ou 2 ou 3, quando tiver, eu estarei na segunda ou na terça à disposição de vocês à noite. Tá. Ou à tarde. Eu estou aposentado, para mim tá bom. Aí o senhor combina aí com a turma. Combino sim, mas Mas já passou da hora. Já passou da hora, né? Misericórdia. eu peço até desculpa para o senhor, é que a gente tem. Como é sábado, né? A gente pré-determina um horário, vê os irmãos que podem participar. Não. Mas Para mim foi um prazer. para mim seria aquele aulão de sábado nosso da pós-graduação, sabe? Aquele que você faz o dia inteiro. Para mim seria um desses. Que eu estaria muito feliz. Entendi. E como o pastor isso Sérgio mesmo. disse, o senhor não Para tá mim também, gostaria de aprender mais. Eu já sairia querendo aceitar Jesus de novo. Porque Tá certo. e o senhor só está pincelando aqui, que pelas nossas conversas eu sei. O senhor está. Sim. É uma aula Sim, introdutória, né? Vamos chamar desse modo. Isso. Nem chegou a ser, porque é muita coisa que se abre, né? Sim. Oh, mas o senhor ter trazido estas como missões já dinamizou a minha mente aqui. Estou no dínamo. É porque ele está voltando do exílio. Sim. Entendeu? Ele está voltando do exílio. E ele tem uma missão. Entendeu? É ensinar, é viver, ensinar e buscar a lei do Senhor. Entendi. Que é a nossa missão, né? Sim. Meu pastor, para mim, perdão mais uma vez de ter cortado o senhor. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas ao senhor. E vamos combinar, a gente vai marcar. Isso, perfeito. Tá? Ou então fica para o próximo, outro sábado. Não, tranquilo. É um prazer. Outro a gente não pode, porque prazer. tem um evento aí no Rio de Janeiro. Nós vamos estar com o bispo. Isso, mas no dia 25, né? Eu acho que é dia 25, acho. 17. 16 e 17. E é 24 o outro sábado. Então, só no outro sábado, 24, então. Tá. Irmãos, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao nosso pastor, este é o momento de tirar as dúvidas. Inclusive, pastor, a Lauren, que falou que eu disse ao senhor que é a minha filha. O dia que o senhor vier aqui em casa, o senhor vai ver Tolkien em português, em inglês, em espanhol e por aí que vai. Que benção. Ô, glória. É aficionada. E C.S. Lewis também. Que o C.S. Lewis diz a lenda que o Tolkien é que tirou a casca de ateu do C.S. Lewis. Olha aí. Isso é bênção. Irmãos, alguém tem alguma pergunta para o nosso pastor Jorge? Fiquem à vontade. Este é o momento da gente dirimir as de hoje e já nos prepararmos. O caderno está aqui, vou até abrir a câmera aqui para o senhor ver. As anotações estão feitas, preparadas para a próxima aula. Misericórdia. É que eu faço meu esboço aqui, mas depois eu não segui nada dele. Eu fui além dele, entendeu? E não completei muita coisa que vai abrindo. Nós somos em quanto? Em 7 pessoas, né? Hoje aqui nós estamos em 15, pastor. Eu estou vendo aqui 7, tá bom. Tá. Aqui 15, né? Que benção. Não, o senhor mas aqui eu tenho a outra visualização da tela, são 15 pessoas aqui no grupo. Neste momento. Que benção, prazer, que prazer. Muito grato. Deus mas abençoe. A nossa sala tem um total de 110. Opa, glória a Deus. Aí o que eu faço com essas aulas? E até pedir permissão aos irmãos que hoje eu falhei nisso. Eu gravei a aula e se todos aqui permitirem, eu vou publicá-la, porque por conta daquela lei geral de proteção de dados, eu não posso simplesmente subi-la, né? Então, se alguém não concordar, não tem problema, a gente não publica, mas a gente tem o hábito de gravar as aulas para que a gente publique, para que ela fique aí, né, para a posteridade. Quem quiser assistir depois, a gente põe no canal de missões nosso e... benção. Se todos concordarem, muito obrigado, senão você pode mandar sua mensagem falando não concorda, a gente não publica. Que bênção. Acredito que é amém com ele, né? Sim. Acredito que todos concordaram e poderemos publicar, então. Sim, glória sim. a Deus. Por mim, tudo bem. Eu estou chegando agora, mas... Obrigado. É missões, né? Para conhecimento, tudo para agregar, para ensinar, para deixar para outros aprender, é a palavra de Deus, né? Então nós estamos aqui sendo meros espectadores, meros alunos aqui, né, aprendendo com o pastor Jorge. Mas, irmãos, rapidinho, para não tomar muito tempo aí, como o irmão ali abriu essa oportunidade,
Eu queria só entender a questão ali, que o pastor voltar um pouquinho na questão quando ele fala do entendimento do coração ali, que Esdras, né, vem ensinar o povo depois do cativeiro. Eu digo a questão de Davi, na escolha de Davi ali, quando Deus falou, né, a Samuel, que disse, esse é segundo o meu coração, porque Deus conhece o coração, né, ele tem entendimento, e a palavra de Deus dá o entendimento, né, por isso que o Tiago vai dizer lá que alguém tem falta de sabedoria, entendimento, peça a Deus, que a todos dá e não cobra nada, né, mas ali o que eu posso entender é que quando Deus fala para Samuel, porque quando o Saul é escolhido, na verdade foi aclamado pelo povo. O povo quis o rei, né? Foi o povo, porque até, no entanto, ele estava sendo coordenado, ele estava sendo cuidado por Deus. Deus estava gerindo o povo, Deus estava dirigindo o povo. Só que ali eles não quiseram mais, porque aquela coisa toda, né? Queriam um rei sentar no trono para mandar neles, enfim, aquela coisa toda. Então, acredito ali que ali ficou distinto uma questão de quando Deus escolhe e quando o homem escolhe, né? Então, quando o homem escolhe, quando o homem faz, que hoje é o que nós vivemos aí também na democracia, então escolhe aquelas coisas todas, a gente vê a ruína que é do que é, né? Não que Davi foi perfeito, Davi fez, né? Teve seus erros também ali, teve suas falhas, como qualquer um de nós, seres humanos, né? Mas o mais importante é o que o senhor falou aí, pastor, que o que a gente precisa ter realmente é um coração, um entendimento, um coração para a gente poder entender a palavra de Deus, para poder aprender até aplicar, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não sejamos somente meros ouvintes, mas praticantes. Então não pode parar em nós, como o senhor mesmo fala, né? Não pode parar em mim, o conhecimento tem que prosseguir. Então ali quando Deus fala, então, que Davi era segundo o seu coração, então Davi era segundo o seu entendimento, ou seja, o próprio Deus colocou na vida de Davi para ele poder conseguir, né, tipo, cuidar do povo, né, cuidar de Israel, né, e reinar ali, no caso, né, naquele período ali, né. Então seria isso. Então no entendimento que Davi recebeu era que o Saul não tinha, porque a gente viu que no momento ali que ele se desviou, foi fazer o que ele achava que tinha que ser, foi tipo, chegar lá e pesquisar em cartomantes, lá, os necromantes lá, os espíritos, daí quando Deus disse, né, retirou, a Bíblia diz ali que o espírito se retirou de Saul, né? Por isso que Davi tinha que ir lá tocar, lá com a sorte, para amenizar lá, para que ele tivesse uma tranquilidade por um período, né? Isso. Pegando esse gancho, muito bom, excelente, voltando o que a Laure, né, falou. O anel do povo entrou em ação. Aí não quis mais Deus, não quis mais ele. Tanto é que Deus fala assim, Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Porque entrou o anel é o eu. A queda do Saul foi o eu, a soberba dele. Já Davi não. Tanto é que ele fala no Salmo 51, né? Não retire de mim teu espírito. Que me dá entendimento. Não retira não, Senhor. Verdade. Glória Entendeu? A Deus. Verdade. Então, na realidade, né, como o senhor falou ali, né, o Davi, ele teve suas falhas, teve seus erros, né, mas, enfim, na realidade, Deus já estava preparando ele lá no campo, desde quando ele estava lá com as ovelhas, né, que para ele era um trabalho que ele fazia com grande zelo, com grande carinho, né, respeito, que o seu pai tinha confiado ele. Então, para ele, para os irmãos dele, era um trabalhinho que não tinha serventia nenhuma, não tinha utilidade, mas para ele era um trabalho que ele procurava fazer muito bem feito, né? E Deus estava observando ele, eu acredito que Deus estava preparando ele, né? Então, e aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, que Deus pega as coisas que não são para fazer o que são, né? Então, para confundir as sábias, né? Ele pega as coisas loucas desse mundo, né? Isso. O nome David, né? David já tem um código, né? Porque o D em hebraico é porta, figura de uma porta, e vale 4 a frequência. O V é conexão, vale 6. 4 mais 6 dá 10. E o D novamente, né? Dá 4, dá 14. Então, David é 14. E o cordeiro era morto no 14º dia de Nissan. Então, Davi já está um tipo de Cristo. Por isso que é comentado nos evangelhos. Jesus, filho de David.
Então, Deus já tinha, o Espírito de Deus já tinha um projeto na vida de Davi. Então, o nome de uma pessoa é muito importante. Por isso que agora, nós somos o quê? O nosso nome mudou. Agora nós somos a justiça de Deus. Nós temos que entender e assumir essa identidade podemos dizer, do anel de Deus, que é o Ele. Não mais o anel do homem, que é o eu. Entendeu? Não vive mais o eu, mas Cristo vive em mim, que é o Espírito Santo. Mais alguém quer alguma coisa? Alguma coisa. Meu pastor, Oi. eu acredito que a gente tenha chegado à conclusão de hoje, por conta do horário. Eu vou pedir a licença do senhor para que a gente finalize. Tá bom. E já vou perguntar aos irmãos aqui no nosso grupo que dia a gente pode fazer a próxima. E assim que eu publicar o vídeo, eu mando o link para todos assistirem a aula novamente aí, quem quer assistir, quem não assistiu, ser enriquecido aí pela palavra. Agradeço muito pela vida do senhor. Pastor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Foi uma honra, um privilégio ter tido essa aula hoje. E eu quero pedir ao nosso irmão Moshe que ore por nós, por gentileza, para a gente ser despedido aqui. E, pastor Sérgio, o senhor nos dá a bênção sacerdotal depois da oração, por gentileza? Amém. Amém, meu irmão. Por favor. Para mim é um prazer, eu quero estar com vocês aí, viu, para aprender assim, porque o nosso pastor, professora, né, o Jorge é um pastor muito querido, amigo, né? Então, nossa, eu tenho aprendido muito com ele, ele tem uma didática muito simples, né, fácil de entender. Então, é um prazer, meu irmão, prazer mesmo estar com vocês aí e poder participar. Eu quero estar junto, sim, para aprender, para somar junto aí também, tá? Em nome de Jesus, muito obrigado aí pelo carinho e pela recepção, que Deus abençoe a todos. Então, vamos orar, então. Só um instantinho, o pastor Moisés tem o telefone do senhor? O pastor Jorge tem, Opa, pastor Jorge. Então, eu pego para o senhor para colocar o senhor no grupo aqui, pastor Moisés, tá bom? Corre junto aqui. Amém. Por favor, desculpa. Pode orar por nós, desculpa. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, nós queremos aqui, Senhor, tributar toda a glória, todo louvor, toda a honra ao Senhor, Pai. Queremos aqui, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecer, Pai, por esse momento, por essa manhã de sábado, Senhor, como o nosso irmão ali comentou, muitos os seus compromissos, trabalham a semana toda, tem um final de semana para descansar, para resolver as suas coisas pessoais, mas se puseram, Senhor, de aprender a tua palavra, Senhor. Ali, como nós falamos ali em Esdras, Senhor, que Esdras se dedicou, aleluia, estudou, buscou, Senhor, a aprender a tua lei, teus estatutos, para poder ensinar o povo que estava vindo cativo ali, Senhor, já, Senhor, destruído, Senhor, com falta de conhecimento. Muitos nasceram lá na Babilônia, Senhor, já estavam, Senhor, com aquela cultura, com aquela coisa ali, Senhor, do paganismo, Senhor, mas ele se propôs em ajudar, Senhor, se propôs em ensinar aquele povo, e nós estamos aqui também, Senhor, para nos propondo para aprender mais da tua palavra, do teu estatuto, para termos o entendimento, Pai, o nosso coração aberto e o entendimento da tua palavra, Senhor. Pai querido, eu te peço, abençoa todos, Pai. Abençoa a vida do pastor Jorge, Senhor, que sempre tem se disponibilizado, Pai, um irmão, Senhor, que realmente tem o dom que o Senhor deu a ele para ensinar. Ele tem feito, Senhor, ensinou com muita maestria, com muita humildade, com muita simplicidade, passando o conhecimento que ele tem aprendido e também a bagagem que ele tem de, Senhor, de vida contigo, Senhor, no teu caminho. E isso é maravilhoso para nós, Pai, é muito gratificante nós, Pai. Como alunos, estamos aprendendo, estamos caminhando a aprender, Pai, com um irmão tão querido, Senhor, assim que o Senhor tem levantado para essa geração, Senhor. Eu te peço que tu abençoes a todos os irmãos que estão aí fazendo parte desse grupo, fazendo parte dessa aula, que se possa, Senhor, vir mais e mais pessoas para aprender da tua palavra, Senhor. É assim que nós possamos, ao ministrar a tua palavra às pessoas que não te conhecem, que possamos ministrar, Pai, como diz a tua palavra, que o obreiro maneje bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar, Pai, mas que fale da verdade, fale daquilo que liberta, que transforma, Pai. Assim que eu te peço a tua bênção a todos os meus irmãos, Pai querido, embora, Senhor, estamos longe aqui, Senhor, na distância, Pai, estão olhando no Rio de Janeiro, mas nós estamos
Senhor, ligado em espírito, Senhor. Porque o mesmo espírito que age aqui, age lá, o Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Pai, obrigado, Senhor. Abençoa eles, abençoa esse final de semana, as suas vidas. Pai, dê um sábado abençoado a todos nós, Pai, na direção sempre do Teu Espírito Santo. Que tudo que viemos fazer seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Revarecherá, Adonai verishmecherá, e a ele Adonai panavelecha viruneca. Está Adonai panavelecha, veia sem lerá, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor levante seu rosto na sua direção e te dê a paz. Que a graça, o amor e as misericórdias do Espírito Santo estejam com todos nós, que aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que todos nós possamos dizer Amém. 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 Pastor Maurício. Obrigado, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a Pastor todos. Paulinho, Amém. obrigado. Amém. Pastor Maurício. Pastor Jorge, Pastor Moisés, Próxima Pastor aula, Paulinho, Pastor eu e Pastor Sérgio, Jorge vamos Isso. falar sobre a bênção sacerdotal e a palavra amém. Tá bom, Pastor Jorge? Pode ser? Amém. A gente vê. Amém. Amém. A gente põe junto. Paz, Deus abençoe, gente. Então tá. Obrigado. Paz. Shalom, Paz. shalom. Shalom, shalom. Shalom.